E assim, Rubens, eu fazendo aí as minhas pesquisas sobre a sua trajetória profissional, você estreou, o seu primeiro filme foi O Som ao Redor do Kleber, e Isso. desde então você está em todos os filmes já feitos por ele. É O Som ao Redor, como eu já falei, o Aquários, Bacurau, que é um Um mega filmaço, filme, um baita filmaço, filme. né? Aquele filme que quem ama cinema com certeza Vai gosta, né? amar. Retratos Fantasmas e, claro, O Agente Secreto. Para começar, eu quero saber como surgiu aí essa sua parceria de ouro com o Kleber. Como surgiu essa oportunidade de trabalhar com ele? Então, até o som ao redor, eu só fazia teatro e fazia comédia, Você era né? ator de teatro, né? Teatro, fazia stand-up comedy já. Mas eu não tinha adentrado no cinema. E aí rolou um teste para fazer o som ao redor. Eu fiz o teste, fiz o filme e disse, massa, fiz um filme, ó, vou seguir minha vida. Só que no meio do caminho, eu comecei a encontrar pessoas que me perguntavam, cara, tu fez o som ao redor? Eu falei, sim. Cara, você trabalhou com Kleber Mendonça Filho? Aí eu falei, sim. Até então eu não sabia da grandeza do Kleber. Do poder dele, né? Exatamente. Ele já tinha os curtas muito premiados, já era muito conhecido como crítico, né, e jornalista, mas eu não sabia do poder dele. E aí, depois do Som ao Redor, eu fui entender quem era Kleber. E aí nós fizemos essa parceria depois no Aquários, né? Voltamos à parceria. Em, em Bacurau, foi onde eu tive o meu primeiro grande personagem nos filmes de Kleber, que foi o Erivaldo, né? Motorista de caminhão-pipa. E Retratos, que aí é um momento único assim para mim no cinema, porque estamos eu e Kleber. Eu falei durante o processo do filme, eu falei que era muito interessante, porque Kleber sempre me dirigiu e naquele momento eu estava dirigindo para ele. Literalmente, né? Literalmente, eu achei muito massa. E agora o Agente Secreto, né? Com esse personagem massa que eu acho incrível, que representa um jornal bicentenário de Pernambuco. Eu acho que é muito massa. Você esperava o filme ter ganhado essa projeção toda? Ter essa visibilidade internacional, como está tendo aí, como já falei, o Oscar está chegando, o filme cotadíssimo para as categorias principais do Oscar. O elenco, o próprio Kleber, esperavam toda essa magnitude? Cara, eu vou falar por mim. Eu esperava, sim, pela trajetória dos filmes de Kleber mesmo. Se você olhar, o Som ao Redor foi o representante do Brasil no Oscar, e muito premiado. Aquário estreou em Cannes, né? E também foi muito premiado. Bacurau estreia em Cannes, traz o prêmio do júri de Cannes. E não foi o representante do Brasil no Oscar, porque era 2018, 2019. A gente Estávamos sabe, sobre né? outros mandatários aí. E o Retrato Fantasma também estreia em Cannes e também é o representante do Brasil no Oscar em 2024. E aí, quando você vai gravar o Agente, você já imagina, né? Quando eu li o roteiro, eu falei, não, isso aí é um filme para Oscar, cara. Mas Kleber, na sua humildade, nunca colocou isso assim, tipo, ele sempre faz, vamos fazer um filme e vamos ver o que é que dá. E dizem, eu já conversei com pessoas que conhecem ele, que um grande diferencial dele é a humildade. Ele é muito pé no chão, né? Tipo Nossa. assim, ele não é deslumbrado. Tipo assim, Não. não, vai ganhar um Oscar. Ele é pé no chão total. Fala E você está mansa. comprovando tudo isso, Não, né? muito tranquilo. Eu lembro que uma vez, logo quando eu gravei o Som ao Redor, ele fez um filme extra do Som ao Redor, onde ele fala os bastidores, né? Ele me perguntou, o que você achou? Eu falei, eu acho que tu fala muito, muito mansinho. Aí ele falou, eu falo manso para não falar muito. Aí eu entendi como um indiretinho. Mas eu esperava assim. Eu esperava, acho que boa parte do elenco também, até porque foi um filme muito desejado por grande parte do elenco nacional. Muitos atores, inclusive algumas estrelinhas, chegaram a falar comigo, ei, Rubens, me apresenta Kleber. Eu falei, pô, E Rubens, e também tem aquela coisa, voltando lá para 2025, como ainda estou aqui, já estava todos os brasileiros naquela expectativa. A Qual expectativa. será o próximo? Porque nós sabemos que vai ter o próximo. Porque Sim. o cinema brasileiro não esperava que fosse tão próximo, né? não sabia que, Tão será que fosse assim, ó, tão, Eu né? até esperava, né? Porque eu acho que é o que tu disse, o cinema brasileiro ele tem despontado cada vez mais e a gente está aprendendo realmente a ver a grandeza, a beleza do cinema brasileiro. Então, Eu acho que você fala uma coisa muito interessante. Por quê?
qual seria o próximo, né? Uhum. Mas se você olhar, os filmes que foram disputar com o Agente Secreto para ser representante do Brasil, são todos filmes que tinham potencial para representar e trazer Oscar. Nós tivemos Manas, Muito bom. nós tivemos Outra Vez Oeste, Maravilhoso. né? Casablanca. Então, meu irmão, só filme porrada. Então, isso mostra que Ainda Estou Aqui foi um filme que nos presenteou com o Oscar, mas ele só mostrou mais ainda a quantidade de filmes tão incríveis que estão sendo feitos no A Brasil. gente vê pela grandiosidade dessa disputa, né? Grandes Sim. nomes disputando Não, para eu- representar o Brasil dentro dessa premiação. Rubens, então, voltando um pouco ao nosso bate-papo, né? Você já falou que a sua grande pretensão de vida era ser ator de teatro e humorista, Isso. correto? Conta pra gente quando foi que deu essa virada de chave? Como foi que se deu essa virada de chave para hoje você ser um dos principais nomes do cinema brasileiro presente em filmes tão estrelados? Ai, cara, foi muito louco, assim, porque o teatro é uma paixão minha, é ao vivo, é uma paixão, é uma Tem parada... aquela coisa do contato com o público, né? Sim, de você dar e receber na hora, né? Eu faço comédia, eu fazia muito mais comédia no teatro, então a comédia ela é um pouco ingrata, porque ela não deixa o povo mentir, né? Se você faz uma comédia e a galera ri, tá ali, você sabe que foi bom. Se você não riu, você sabe que foi ruim, então. Mas o que me fez inocentemente me atraiu muito pelo cinema na época que eu fiz foi quando eu cheguei no set do Som ao Redor e disseram: Rubens, senta, tu queres uma água? E eu pensei, e eu não vou ajudar a arrumar o cenário, não? Eu vou só atuar? Você Não, estava vai lá como só ator, né? atuar. Então eu falei, caramba, eu só preciso atuar. E é o que eu sei fazer na vida, então ótimo. E aí comecei a fazer. Mas a comédia, ela me puxou muito ainda, assim. No ano, eu fiz o Som ao Redor em 2010. Em 2011, eu entrei num programa de comédia na TV local, que era o Papeiro da Cinderela. E fiquei lá durante 5 anos, assim. Mas o cinema, sempre fazendo um filme aqui e outro ali. E aí teve uma hora que eu comecei a fazer, depois de Bacurau, eu comecei a fazer tantos filmes que não tinha mais como eu ficar na TV, não tinha mais como cumprir a agenda da TV. E aí eu abandonei o sonho mais uma vez de ser um comediante famoso. Mas eu acho que foi uma coisa interessante. Em determinado momento da minha carreira, eu decidi que não era interessante mais ficar famoso como humorista, porque eu comecei a ver isso como um risco para a minha carreira. Porque se eu viro um rosto muito conhecido no Brasil como comediante, para eu fazer um filme como Bacurau, uma série como Cangaço Novo, Você perde Irmandade, Perde espaço. isso. Mas se eu já fiz Bacurau, já fiz Cangaço Novo, já fiz Irmandade, Maria o Cangaço, já fiz um monte de monstro, quando eu vou fazer uma comédia, é muito mais bem aceito, saca? Pelo Certeza. público e pelo o mercado de forma geral. E a gente está falando muito sobre o teu trabalho com o Kleber Mendonça, mas, por exemplo, você participou do Cangaço Novo, que é também aclamadíssimo, né? Entre o Sim, público, sim. então sua carreira vai muito além, né? Hoje já acumula uns 30 filmes. Depois dos 20 eu parei de contar. Eu fico muito feliz de dizer isso, mas eu sei que já faz mais de 30. Mais de 30 filmes, e acho que umas 10 séries, entre elas Cangaço Novo, Maria o Cangaço, Irmandade na Netflix. Agora, novidade, não falei isso em algum lugar, eu não sei, mas Cidade de Deus, segunda temporada, eu gravei. Eita! Inclusive, Pedrada. Pedrada, eu digo né? que... vou dar spoiler aqui, hein? Vamos. Bora lá. Mas vou dar spoiler do, Adorando. Já do que já adora. foi. Em Cangaço Novo, meu personagem morre. Uhum. E aí, na época, eu fiquei triste, porque quando eu vi o roteiro de Cangaço Novo, eu falei, meu irmão, essa série vai ser sucesso. E eu vou morrer na primeira temporada, caramba. Mas aí, eu acredito muito nas coisas do universo, de Deus, da loucura que é. Então, quando vão gravar a segunda temporada de Cangaço Novo, me convidaram para gravar a segunda temporada de Cidade de Deus, na HBO. E aí eu pensei, se eu não morro em Cangaço Novo, eu não gravo. Não grava. É Cidade isso. de Porta Deus. se abrindo, porta se fechando e porta se abrindo, né? Exatamente.